O próximo grande vilão da Marvel nos cinemas deve ser ele, Kang, o Conquistador. Pois não é que a Marvel acabou de reformular a história de origem desse personagem? E provavelmente é essa história aí que a gente vai ver nas telonas daqui a pouco. A gente precisa falar disso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e provavelmente a essa altura do campeonato, se você acompanha o universo cinematográfico da Marvel, você já deve ter ouvido falar o nome Kang. E já deve ter ouvido falar que ele deve ser uma das próximas grandes ameaças a serem introduzidas no universo cinematográfico da Marvel. Mas se você perguntasse a alguém se essa pessoa saberia contar a origem precisa de Kang, o Conquistador, essa pessoa provavelmente teria algumas versões diferentes da história. Porque toda vez que a Marvel lança uma história nova sobre esse personagem, a editora acabava mudando um pouquinho algum aspecto, alguma coisa, e ficava diferente. Só que agora a editora finalmente decidiu lançar a história de origem definitiva do vilão, o que aumenta pra caramba as chances de ser essa história que nós vamos ver nos cinemas. Por quê? Recentemente eu fiz um vídeo falando que o Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, cabeção manda-chuva de tudo lá, prometeu que nos próximos meses ficará muito mais claro para onde a Marvel vai levar o seu universo cinematográfico. Provavelmente revelando qual seria a próxima mega saga nos cinemas. Com todas as pistas que já têm sido dadas aí, nos parece que a Marvel vai explorar bastante o conceito de multiverso nessa nova fase. Então é muito provável que uma das coisas que a Marvel vai escancarar é que um dos grandes vilões do futuro é o próprio Kang. Já na série Loki nós tivemos uma pista disso, porque lá nós vimos que houve um tempo em que os diferentes universos lutavam pelo domínio do multiverso e um personagem estava no centro disso tudo, Kang, o Conquistador. A história contada lá é que um cientista da Terra do século 31 descobriu que havia universos sobrepostos ao dele, só que as suas variantes, ou seja, suas versões alternativas, descobriram isso ao mesmo tempo, e elas chegaram a trocar tecnologia e conhecimento, mas uma das variantes decidiu conquistar os outros universos, e isso iniciou uma guerra entre realidades. Quando a primeira variante encontra a Lioth, que é aquela nuvem que nós vimos em Loki, que na verdade era uma entidade, uma tempestade que consumia matéria de energia da realidade, essa variante controlou essa criatura e usou ela como arma para acabar com a guerra multiversal, criando assim uma única linha do tempo que era mantida por ele, aquele que permanece, que é essa variante que venceu a guerra atemporal. Acontece que essa variante é como se fosse uma versão alternativa de Kang. Kang seria uma versão maligna, mais perversa daquele que permanece. Mas nós sabemos como a série Loki acaba. Aquele que permanece morre, o multiverso volta a existir e provavelmente o Kang vai voltar a existir em alguma realidade. Ou várias versões de Kang vão existir em várias realidades, como é nos quadrinhos, existem várias versões de Kang. Então, qual dessas versões de Kang a Marvel vai escolher para ser o grande vilão maior de todos a dominar e ameaçar todo o UCM daqui para frente? E qual vai ser a história dele? É aí que entra essa nova história de origem lançada pela editora. Porque nós sabemos que a Marvel está adaptando para os cinemas cada vez mais eventos e personagens relativamente recentes dos quadrinhos. Quase como se nos quadrinhos atualmente tivessem produzindo histórias e conteúdos, já talvez planejando eventualmente esse conteúdo ir parar no cinema. A poderosa Thor, por exemplo, que nós vemos em Thor, Amor e Trovão, apareceu pela primeira vez em 2014 nos quadrinhos. A Miss Marvel, que tá na série do Disney Plus, estreou em 2013, mas ganhou um quadrinho próprio em 2014 também. As Guerras Secretas mesmo, mais recentes, que provavelmente serão adaptadas como a próxima mega saga dos cinemas, aconteceram nos quadrinhos só em 2015. Ou seja, são coisas bem recentes, são coisas lançadas em épocas que o universo cinematográfico já estava rolando. Ainda mais recentes se você levar em consideração que a Marvel, como editora de quadrinhos, existe desde 1939, somando, a época que nem se chamava Marvel ainda.
Eu já fiz um vídeo aqui falando um pouco sobre uma possível conexão do Kang com Reed Richards, que apareceu em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Vale a pena assistir aquele outro vídeo para ter um pouco mais de contexto também sobre o personagem, porque eles têm uma conexão nos quadrinhos. Mas o que importa agora é essa nova origem, vamos para ela e saber como começou a vida desse personagem, que nas suas várias viagens no tempo do universo Marvel já passou a ser faraó, conquistador espacial, conquistador temporal e até um super-herói na sua juventude como Rapaz de Ferro. Membro dos Jovens Vingadores, olha só. Então já se inscreve aqui para ficar informado do mundo de super-heróis, me dá uma força gigantesca e vamos partir para essa história. Mas pô, me dá essa força, se inscreve aí, se inscreveu? Eu adoraria ter a sua companhia aqui e com essa sua inscrição você me ajuda demais. Grande abraço para você que já faz parte da família Loquia. A edição número 1 começa contando a história do jovem Nathaniel Richards, que nessa origem pode ou não estar relacionado com Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico. Como falei, já fiz um vídeo, explicando essa relação entre os dois, já disse, o vídeo tá na descrição. Os personagens já foram estabelecidos como parentes distantes nos quadrinhos, mas há de se discutir se isso vai ser mantido ou não. Aqui Nathaniel é um jovem gênio do século 31 que está completamente entediado e sente então a necessidade de se aventurar. Um dia ele descobre a biblioteca perdida de Victor Von Doom, o Doutor Destino. Quando ele entra, aciona as defesas da biblioteca e Nathaniel é quase morto antes do seu eu adulto, também conhecido como Kang, aparecer e salvar a sua vida. Kang explica que eles são a mesma pessoa e que viajou de volta no tempo para encontrar Nathaniel e ensinar a ele como conquistar o mundo. Mas Nathaniel passa tempo suficiente ao lado do seu futuro eu para saber que não quer crescer para ser o Kang. Ele não quer esse futuro de violência para ele e precisa encontrar uma maneira de escapar do seu próprio destino. Em seguida, a edição mostra qual a maior fraqueza de Kang o Conquistador: o seu amor por uma mulher chamada Ravonna Renslayer, porque ela sim seria a chave para o seu fracasso. Só um parêntese aqui, Ravonna Renslayer foi adaptada na série Loki, a juíza Renslayer. Será que esse relacionamento amoroso entre ela e o Kang também vai acontecer na segunda temporada da série? E eu achando até agora que o apelido de Conquistador do Kang era porque ele queria conquistar outros mundos, mas na verdade é porque ele é um namorador, olha só. Continuando aqui, eles viajam para a época Jurássica e Nathaniel acaba encontrando uma variante da Ravonna, uma variante primitiva dela, e acaba se apaixonando, olha só, o jovem, para contragosto do Kang, é claro, que rapidamente mata ela e toda a sua tribo para evitar assim qualquer tipo de falha do seu eu do passado. Nathaniel então rouba o traje do Kang, deixa ele morrer com o impacto do meteoro que atingiu os dinossauros e acaba parando no reino de Ramatut, no Antigo Egito. Olha só que loucura! A versão jovem do Nathaniel, que ia se tornar o Kang, matou um Kang e viajou para uma outra timeline, para conhecer o Ramatut. Quem sabe quem é Ramatut já sabe o que vem por aí, Porque Ramatut também é uma das variantes do Kang. Olha só que loucura. Mas quando chega no Egito, Nathaniel é quase morto pelas forças desse faraó. Só que acaba sendo salvo antes por uma antiga variante egípcia do Cavaleiro da Lua, olha que legal. E essa versão do Cavaleiro da Lua é nada mais, nada menos que a própria Ravonna Renslayer. Já no templo de Khonshu, Nathaniel ganha uma armadura muito parecida com a do Homem de Ferro e se torna assim o herói Rapaz de Ferro. Então Nathaniel e Ravonna se apaixonam também nessa realidade e juntos lutam contra o exército de Ramatut. Mas o faraó consegue capturar o casal e, usando uma arma de controle mental, passa a comandar os dois, forçando eles a obedecerem suas ordens. Nathaniel consegue escapar desse controle mental em determinado momento, mas não antes do Quarteto Fantástico aparecer vindo diretamente do futuro para acabar com o reinado do faraó. Mas as ações de Ramatut já tinham despertado o ódio dentro de Nathaniel. Ravonna aparentemente estava morta, então para se vingar, o rapaz une forças ao antigo inimigo do faraó. E eu tô falando, Loquias, de En-Saba-Nur, o Apocalipse. Eu tô achando essa história muito, mas muito épica. Apocalipse envia Nathaniel para o tempo da primeira batalha entre Kang e os Vingadores, com Thor, Capitão América, Homem de Ferro e tudo mais. E é onde aí Nathaniel
tenta assassinar o Kang, só que ele é interrompido por outro viajante no tempo, o Doutor Destino. Perceberam que até agora é só vilão pesado da Marvel aí? É Doutor Destino, é Kang, é Apocalipse. Só que, olha só, Victor Von Doom também queria o Kang morto. Então, uma união improvável acontece aí entre o Nathaniel e o Kang, os dois juntos contra o Doutor Destino. Aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, temporariamente. Com o fim da batalha, Nathaniel cumpre sua promessa, mate o Kang e substitui o seu eu no futuro, retornando ao antigo Egito disfarçado de faraó, um dia antes da chegada do Ramatut original. Ele repete os passos do faraó que um dia aprisionou ele, poupa a vida da Ravonna, mas não consegue conquistar o seu coração, só que ela não via o jovem Nathaniel ali, só o Ramatut, já que ele estava disfarçado. Eis então que o destino se cumpre. O Quarteto Fantástico surge para derrotar o faraó, só que Nathaniel acaba fugindo para um futuro distante, afetado já pela guerra onde ele se encontra, e adivinha só o que ele encontra? Outra versão da Ravonna Renslayer. Essa variante também rejeita o Nathaniel devido à sede de sangue que ele tinha. Então ele decide parar de lutar contra o próprio destino e se torna o conquistador além do tempo que estava destinado a se tornar. Ele passa então a conquistar outros mundos com o seu exército. Nesse momento é revelado que o nome Kang vem do barulho que a sua nave, o coração da máquina do tempo, faz quando é acionado. E é como seu exército passa a chamar por ele. Kang. Kang. Entre suas viagens no tempo, Nathaniel, agora oficialmente Kang, acaba encontrando mais uma versão da Ravonna que ele achava que estava morta na linha do tempo do seu antecessor. E dessa vez, ele tenta usar uma nova tática para ficar com ela, a misericórdia. Ravonna era princesa de um mundo que ele ainda não tinha conquistado ainda. O seu próprio mundo. Ou o mundo da variante que tinha ido procurar ele lá. Enfim, viagens no tempo. Ele finalmente conquista o amor de Ravonna, mas ela é assassinada, fazendo com que ele jure ressuscitá-la, mesmo que isso quebre toda a realidade. Nathaniel constrói Cronópolis, a cidade futurista de onde ele governa todos os seus reinos, e consegue fazer com que Ravonna nasça em infinitas linhas do tempo, para que ele também tivesse chances infinitas de salvar ela. Mas em todos os mundos, em todas as realidades, Nathaniel não consegue ficar com Ravonna por algum motivo. Os encontros sempre acabam em tragédia, e assim ele aprende a sua lição de nunca, em hipótese alguma, amar como seu mentor alertou uma vez, passando a ser Kang, o Conquistador, novamente. E isso lembra até aquele ponto absoluto no tempo do episódio de Doutor Estranho em What If, lembra? Que o Doutor Estranho ficou tentando alterar, mas não conseguiu. Toda essa história, todo esse desenvolvimento, eu achei épico demais, porque pega bits, ou seja, pega pedacinhos de vários momentos do Kang nos quadrinhos. Por exemplo, o Kang enfrentando os Vingadores da primeira vez, Quarteto Fantástico enfrentando o Ramatut, o Kang encontrando o Rapaz de Ferro, o jovem Nathaniel. Todos esses são momentos que já tinham sido apresentados anteriormente nos quadrinhos. Mas essa nova história de origem simplesmente conectou tudo de uma forma que eu achei épica. Se a Marvel simplesmente quisesse pegar esse quadrinho e fazer um filme chamado Kang, eu acho que ia ser sensacional. Marvel, faz um filme focado no vilão. Isso ia ser maravilhoso. Kang merecia, pô. Essa história aqui eu achei maneira demais. E vale dizer que não acabou, porque essa história, como eu terminei de contar aqui, deixa o Kang no ápice da sua maldade, como Kang o Conquistador. Mas, no cânone da Marvel, por tudo que a gente conheceu até então, depois dessa fase em que ele é Kang o Conquistador, ele ainda vai chegar na fase em que vai se tornar aquele que permanece, o Immortus, onde ele basicamente abandona essa vida de conquista e fica bondoso, entre aspas, novamente. É como o Kang meio que termina a vida dele. Então é muito interessante ver esse desenvolvimento todo e saber que ainda pode se desenvolver mais para haver uma conclusão. Anteriormente, a Marvel também já tinha apresentado outras variantes do Kang, né? Como, por exemplo, o Centurião Escarlate, Kid Immortus. Então, são mais possibilidades de desenvolvimento aí, de adaptação para esse personagem.
Eu tô muito curioso pro que vão fazer com essa história no universo cinematográfico da Marvel. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.